também. Os furtos e roubos, que eu já comentei anteriormente. Então, o time de Endpoint Security ele também vai instalar recursos que ele possa encriptar o disco para poder ter uma garantia que, se o computador for roubado, um atacante ele não tem acesso às informações, ou ele vai instalar tags dentro do hardware para tentar buscar ou localizar aquele dispositivo. A gente conhece muito isso nos celulares. Então, algumas pessoas já ativam esse tipo de rastreamento dos celulares, e quando um aparelho, um smartphone é roubado, ele consegue localizar aonde está aquele equipamento, consegue fazer um comando de wipe. Wipe em inglês seria o apagar, né, o limpar o dispositivo. Então ele remotamente ele manda um comando de wipe, e esse dispositivo, assim que ele conecta à rede, a qualquer internet, ele recebe aquele comando e ele limpa todo o dispositivo. Então ele perde o hardware, mas as informações que ele tinha ali, senhas de e-mail, essas coisas, dados da empresa, ele não vai perder, porque ele conseguiu limpar. Então o atacante, por mais que ele tente recuperar aquelas informações, ele normalmente tem um sistema de limpeza bem eficiente. E, por último, aqui na minha lista de ameaças, o Shadow IT. Eu já comentei em outros vídeos, Shadow IT é quando um usuário ele faz o uso de um equipamento que a empresa não está consciente, não está sabendo que está sendo utilizado. Então, por exemplo, ele vai numa loja de eletrônico e ele compra um hardware, por exemplo, um roteador Wi-Fi, e ele espeta, né, coloca o cabo de rede da empresa naquele roteador Wi-Fi para compartilhar a internet da empresa para os celulares ali da sala dele, do setor dele ali. Isso é uma prática nociva para a empresa, porque além de, obviamente, estar compartilhando a internet, expõe a empresa em riscos que são desnecessários ou não são planejados. Então isso é uma prática que a área de segurança tem que coibir, tem que evitar. E o Shadow IT, ele não é só Shadow Hardware, ele também é Shadow Software. Às vezes o usuário, sem saber, ele instala aplicativos que são nocivos para a empresa. Então, eu, por exemplo, já trabalhei numa empresa onde eu não podia, o meu computador ele era bloqueado para instalação de um torrent, para fazer download de arquivos. E só lembrando que o torrent não é só para pirataria. Existem algumas distribuições, por exemplo, de Linux, que para você poder pegar a mídia daquele Linux, eles não têm um site próprio para fazer o download da mídia, e eles usam o protocolo dos torrents, né, para poder distribuir aquele conteúdo, aquela mídia, o CD de instalação daquela distribuição do Linux. Então, naquele caso, por exemplo, eu não queria fazer nada de errado, eu ia pegar um software que ele é gratuito, só que eu precisava instalar um torrent, né, que hoje é comumente utilizado para fazer download ilegal de filmes ou de softwares. No meu caso, eu queria fazer uma ação legal, só que a empresa tinha bloqueado já previamente, então eu não poderia fazer o uso daquele software. Alguns usuários executam uma saída que não é tão elegante assim, mas eles utilizam um arquivo executável somente para executar aquele aplicativo uma vez. O pessoal chama isso de software standalone, que você pode, por exemplo, carregar o executável num memory key, você espeta o seu memory key, executa o programa e ele não precisa instalar na máquina, mas você consegue rodar o programa. Então, a área de Endpoint Security também sabe dessas práticas e utiliza métodos para proteger e evitar que o usuário faça o uso desse software sem instalar. Então, mesmo um torrent que eu estou usando em modo standalone, que eu estou usando um live, por exemplo, na parte de Endpoint Security a gente tem como proteger isso também.